Boa noite a todos que estão participando hoje conosco, também aqueles que irão estar assistindo essa palestra posteriormente. Hoje, dia 11 de junho de 2024, nós vamos receber o companheiro Tiago Leite, da Casa Espírita Allan Kardec, Vancouver Society, nossa vizinha aqui na cidade de Vancouver, e o Tiago vai trazer algumas reflexões sobre o tema tormentos voluntários. A companheira Priscila irá fazer leitura inicial, seguida da prece. Olá, boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem de hoje é a 144, Ajudemos a Vida Mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os seus recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que a abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestres no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercícios da meditação. Seja nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Bom, vamos então, nesse momento, respirar fundo, fechar nossos olhos, se a gente desejar. Vamos agradecer por mais uma noite que estamos reunidos aqui para aprender mais nesse aprendizado tão edificante, como foi lido na mensagem. Quanto mais leitura, quanto mais palestra a gente estiver mais próximo, a gente fica de encontrar Jesus. E que assim, a gente, com esse sentimento, a gente saia da nossa palestra de hoje, que a gente está mais próximo de Jesus. Que o Tiago tenha uma boa palestra, que a espiritualidade amiga ajude o Tiago e nos ajude também a compreender a mensagem que ele irá nos passar hoje. Que a gente tenha uma boa noite e que os processos se iniciem. Que assim seja. Com você, Tiago. Olá, olá a todos. Agradeço de coração, primeiramente pelo convite. É muito bom a gente estar aqui de novo reunido, né, no Centro Espírita Meimei, Coquitlam Society. Eu estava tentando lembrar, acho que tem uns 2 anos, acredito que 2 anos da última vez que nós conversamos. Tá bom estar aqui novamente para trocar mais alguma ideia com relação à nossa amada doutrina, né, os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, as reflexões tão profundas, tão oportunas que o Consolador nos proporciona, né? Então, ao Espiritismo, a nossa mais profunda gratidão também. E como a gente estava brincando, né, com a Aline aqui, com relação aos tormentos voluntários, né, 2024, porque eles
continuam atuais, né? E é um assunto que vira e mexe, a gente tem a oportunidade de refletir, de conversar a respeito. E a gente estava até pensando como esse tema, ele reforça a atualidade da doutrina espírita, do próprio cristianismo, né? O espiritismo mesmo, esse assunto em particular, que está lá ressaltado, né, destacado no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, ou seja, 160 anos atrás. E o próprio Jesus, há mais de 2000 anos, nos falava disso. Então a gente vê que é algo que tem nos acompanhado e, de certa forma, dificultado um pouco o nosso caminhar. A própria benfeitora espiritual, porque não tem como não lembrar dela, né, gente? Nossa querida Meimei, mentora dessa casa, que nos envolve a todos, inclusive com seu perfume, que nos toca com seu amor, com a sua docilidade. Ela nos alerta na mensagem Confia Sempre também, nos convidando a acreditar, a perseverar, nos lembrando sempre, gente, que amanhã será outro dia, que ainda que venha a tempestade, as tribulações, amanhã será outro dia. A própria benfeitora Joana de Ângeles, enfim, uma pleiade de espíritos tem agido, tem trabalhado para nos lembrar da importância da gente viver o hoje, da gente vivenciar o necessário para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Mas então, né, o que seriam os tormentos voluntários? O que significa isso, né? Quando a gente vai estudar esse assunto, a gente percebe, inclusive, que ele foi incluído no capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Por que será, então, que o maior capítulo dessa obra é justamente aquele que fala de sofrimento? A gente já parou para pensar nisso? Tem alguma coisa aí. Quais são as informações organizadas por Allan Kardec que podem nos ajudar a compreender o assunto de forma a modificar a nossa experiência aqui na Terra em relação a esse tema? E o que nosso mestre, nosso guia Jesus Cristo, o que ele fala a respeito disso? De acordo com Mateus, lá em seu Evangelho, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus ele orientou a gente a entrar por uma tal de porta estreita, né? Porque a porta que leva à perdição, ela é larga, ela é ampla. Então são muitos os que entramos por ela. A gente naturalmente quer o caminho mais fácil. A gente criou esse hábito. A gente criou esse hábito que não era natural, mas a gente transformou em algo natural para a gente. Mas é algo que nos traz dificuldades, nos traz dor. Porque a porta que leva para a vida, vai dizer Jesus, ela é estreita. O caminho é apertado e são poucos os que a encontram. Será então que é o fato da gente estar preferindo a porta da perdição que está nos causando sofrimento? É uma reflexão importante. Por que a gente quer sempre, ou na maioria das vezes, o caminho mais fácil? O Espiritismo explica para a gente que nós somos espíritos imortais. A gente é herdeiro de um passado, de muitas tramas, muitos equívocos, alguns acertos, algumas conquistas, mas é uma história imensa que a gente carrega, milenar, que a gente nem tem ideia. E daí, gente, que tem um monte de sofrimento que a gente está experimentando hoje que são consequência de alguns desses erros passados, porque tudo vem também em parcelas, a gente já vai falar disso. Mas o nome disso é expiação. A aflição, ela pode estar acontecendo nessa vida, mas a causa, algumas vezes, é anterior a ela, porque existe uma justiça divina nas aflições. E Kardec, por meio da fé raciocinada, ele vai dizer que a partir do momento que a gente acredita em Deus, a gente não pode, a gente não deve jamais esquecer que ele é o infinito das perfeições. Então, como Kardec registra para a gente, todo poder, a gente fala, a gente repete isso nos estudos, né? Deus é todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que ele não seria Deus. Então, raciocinando aqui, se Deus é soberanamente bom, se ele é justo, como que ele poderia agir caprichosamente? Como que ele poderia agir de maneira parcial? Como que ele ia ter favoritos? Então, as vicissitudes da vida, elas vão derivar de uma causa, porque Deus é justo, justa de ser essa causa. Então, a gente é aos poucos convidado a ir aprendendo
e a nos responsabilizarmos por aquilo que a gente está vivenciando, desenvolvendo a chamada maturidade espiritual. E a gente, prestemos atenção, a gente está falando de responsabilidade, não estamos falando de culpa, porque a culpa paralisa. Já o senso de responsabilidade, ele nos movimenta, porque a gente entende o que a gente fez, a gente entende que a gente errou e faz o quê? Vamos trabalhar agora para reparar, para consertar isso, né? Mas vamos caminhar adiante, né? A história está cheia de exemplos aí para nos mostrar superação. E essa mudança de padrão, ela pode fazer uma grande diferença na leitura que a gente faz sobre as coisas, sobre a vida. Então, se a causa, se ela não está nessa vida, ela estará sem dúvida em outra. Mas é preciso que a gente tome cuidado para a gente também não colocar tudo na conta do passado, né? Porque senão a gente fica, ai meu Deus, estou passando por isso. Não, só pode ter sido algo que eu fiz lá na Europa, no século IV. Aí a gente fica trazendo. Fulano está vivenciando isso por causa da vida passada, né? A gente tem que também ter a razão aí, o raciocínio, né? Entendendo que existem coisas que são consequências do que a gente vivencia hoje mesmo, das escolhas que a gente fez aqui nessa existência. Kardec vai trazer essa reflexão também, porque existem as causas anteriores, mas também as atuais das aflições. Quantos de nós não caímos por nossa própria escolha, que a gente vai olhar lá para trás e ver, poderia ter feito diferente? Quantos não somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Além disso, também tem aquelas situações que são simples provas que o espírito pede para concluir em sua depuração e ativar o seu progresso, né? Mas como Deus é sempre justo, até mesmo na escolha dessas provas, que não está necessariamente ligada a um erro passado, não será permitida uma carga maior do que aquele espírito consiga suportar. Então existem causas diferentes para os desafios, para os sofrimentos que a gente experimenta. E nesse sentido é importante, gente, a gente perceber a reencarnação como aquela porta que Deus nos deixa aberta ao arrependimento. Aquela oportunidade que a gente recebe para tentar acertar, para tentar fazer um pouquinho melhor, para que um dia, quando a gente retornar lá para a vida verdadeira, a gente olhe para trás e veja, caramba, eu consegui fazer alguma coisa, tem esses pontos a melhorar, mas teve um adiantamentozinho aqui, ali, e por aí vai. E Kardec, como excelente professor que ele vai apresentar uma comparação ótima para a gente. Imaginemos que somos alguém que deve uma soma muito grande. E aí que o nosso credor fala: se você me pagar hoje mesmo a centésima parte do que você me deve, eu quito o restante e você está livre. Agora, se você não fizer isso, eu vou te atormentar até que você me pague a última parcela. Qual das opções naturalmente a gente ia escolher? A primeira, claro. Quem que ia querer pagar tudo, né? A gente ia preferir pagar a centésima parte. Nem que a gente precisasse suportar toda espécie de privações para se libertar da dívida. A gente nem mal falaria do nosso credor, pelo contrário, a gente ficaria o quê? Agradecido pela generosidade. Pois bem, então tudo que a gente sofre até hoje nessa vida e que sofreremos até o final dela é só a centésima parte da nossa dívida. É o Pai facilitando o processo de libertação dos seus filhos. Até porque o nome da lei, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, não é só a lei de justiça. Senão a gente estaria falando de olho por olho, dente por dente. Não, não é isso. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Então a gente vê Deus o que? Derramando o seu amor em nosso processo evolutivo, rumo ao que é a nossa libertação, a nossa felicidade plena. Deus não quer que a gente fique sofrendo, se punindo. Deus não quer isso da gente. O espírito Joana de Ângeles, inclusive, em uma das obras que não lembramos agora, mas da sua série psicológica, ela fala que nenhum de nós nascemos, reencarnamos para pagar. A gente reencarna para ressarcir com amor. Isso é importantíssimo. A gente reencarna para progredir, para crescer, para ser feliz. E perceber que, independentemente dos nossos erros, nós somos tão amados e acolhidos pelo Criador, parece estar em desacordo com o amargor que a gente sente ainda diante dos sofrimentos, porque a gente ainda sente esse amargor. Porque a maioria de nós sequer agradece por aquilo que a gente experimenta.
e que está incluído nessa 100ª parte da dívida. A maioria de nós, na hora da dor, a gente nem pensa se Deus está sendo justo. A gente reclama, a gente chora, a gente torce para passar logo. Mas a conta parece não fechar às vezes. Porque se é só a 100ª parte, por que a gente frequentemente sente que não vai suportar aquilo? Porque, como criaturas que gostamos de dificultar um tiquinho aqui, outro tiquinho ali, a gente vai colocar nesse mix muito interessante da nossa existência os tormentos voluntários, ou seja, as dores que não estavam previstas como um processo educativo, autoeducativo, mas que a gente faz o que? A gente escolhe, a gente se voluntaria, fala, opa, quero essa daqui, aí fica lá refletindo, sofrendo por antecipação, ou imaginando cenários que nem vão acontecer, ou pensando em situações mil que de nada agregam ao nosso caminhar evolutivo. São tormentos que nem Deus quer para a gente, ele nem não atribuiu no nosso planejamento reencarnatório, como a gente vai ver, como a gente está vendo. Então, essas dores são desnecessárias e elas causam peso extra. E a gente vai sentir realmente aquele peso quase esmagador. O benfeitor espiritual Fenelon ele vai dizer que vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Mesmo com aqueles desafios que vêm devido do nosso passado, a gente podia ao menos ter acesso à chamada felicidade relativa. Mas isso se a gente não a procurasse nas coisas perecíveis, ou seja, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma. Em vez da gente procurar a paz do coração, o Espírito Amigo está dizendo, que é a única felicidade real nesse mundo, a gente tem sede por tudo que agita, criando para nós mesmos os tormentos que estavam em nossas mãos evitar. Quanto peso tem os desejos que se encontram inflamados no nosso ser? Estamos vivendo para adquirir os tesouros da alma ou os da matéria? Somos seres espirituais numa existência material e, portanto, é muito normal que a gente tenha uma vontade de querer crescer no trabalho, de morar num lugar mais confortável, de conquistar algumas coisas. Mas a pergunta é: serão essas as conquistas que a gente está priorizando como as grandes responsáveis pela nossa felicidade? Que tipo de energia a gente está vibrando? A tentativa de conquista dos mesmos tem sido para nós um tormento? Tem tirado a gente da zona do equilíbrio, que a gente já não tem muito, por sinal? Porque se a resposta for positiva, muito provavelmente a gente está carregando em nossas costas um sofrimento voluntário, algo que tem colocado uns quilos extras em nossa cruz. Fenelon vai prosseguir, inclusive, dizendo, falando de outros tormentos que a gente precisa observar com muita atenção. Nessa mesma passagem, haverá maiores dos que o que derivam da inveja e do ciúme? Por invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Tudo se resume numa disputa, ele vai dizer, em eclipsar os que lhes estão próximos. A alegria está em excitar nos que se lhes assemelha pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Ou seja, sofremos para possuir aquilo que teremos que deixar aqui quando formos chamados de volta à pátria espiritual. E ele compara com quem se contenta com o que tem, que se poupa desses tormentos por não procurar parecer mais do que é, por não procurar os excessos. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades ilusórias. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Qual poderia então ser a conclusão sobre o que Fenelon está trazendo para a gente? Nós podemos e devemos abrir o leque para além do ciúme e da inveja, porque as imperfeições elas são de muitos matizes. O processo de reforma íntima ele é extremamente necessário para que a gente possa adquirir a nossa paz íntima, a serenidade. Já passamos por tantas lutas, tantos desafios. Por que a gente quer mais?
Já paramos para refletir o que a gente está buscando nesse peso a mais? Nos libertemos. Os espíritos falam tanto da leveza no viver, da alegria das pequenas coisas, em saber contemplar, aprendendo com a própria natureza, que tem a sua beleza, as mínimas coisas no nosso lar, no nosso dia a dia. O fato da gente despertar, ter despertado para mais um momento no nosso caminhar. A gente agradece o instante que a gente acorda, a gente agradece o instante que a gente vai deitar para dormir. Agradecemos por ter um travesseiro, colocar a nossa cabeça, uma cama, porque tem gente que não tem nada disso. Agradecemos pela saúde, enfim, por todos os benefícios que a gente recebe, que a gente não se dá conta, mesmo sendo devedores e estando aqui pagando a centésima parte. A gente não pode e não deve abrir mão do autoconhecimento. O Espiritismo nos traz muitas oportunidades de refletir, de se trabalhar. É a doutrina consoladora, a doutrina esclarecedora para todos nós. Após identificar e começar a trabalhar as imperfeições, a gente vai aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Os espíritos falam, a gente não vai se transformar, gente, na mesma existência em espírito puro, não. Isso é ilusão, só gera ansiedade. Mas a gente pode sim, de pouquinho em pouquinho, e obtendo pequeninas conquistas, que lá na frente se tornarão grandes, se a gente considerar elas se acumulando ao longo do tempo. Então é preciso que a gente faça esse exercício, aos poucos eliminando o peso desses tormentos voluntários, dessa carga que a gente vem acumulando já de milênios. Não é de agora que a gente carrega, não é de agora que a gente desenvolveu isso. É algo que a gente transformou num hábito lá atrás e que ao longo das encarnações a gente fica insistindo neles. Basta a gente reparar a nossa vida, as coisas com as quais a gente mais sofre, situações que nos chegam, que às vezes até se repetem, que são aprendizados para a gente. Seja uma situação no trabalho que me traga uma ansiedade, um nervosismo, e eu fico remoendo aquilo o dia inteiro, achando que é alguma coisa, e no outro dia não é nada daquilo, ou na vida de maneira geral. A gente cria um monstro de alguma situação e de repente não tem nada daquilo. Imaginemos o desgaste espiritual e orgânico que isso nos traz. O Espírito Joana de Ângeles fala muito disso, das descargas que nós em espírito emitimos para o nosso perispírito e depois, finalmente, para o nosso corpo físico, impactando tudo, desde as batidas do coração, as taxas de açúcar no sangue, por aí vai. Então, qual poderia ser a conclusão, né, dessas reflexões que a gente está tendo aqui, né? Vamos pensar um pouco nisso, no que os espíritos trazem para a gente. Os livros, as obras espíritas, os estudos estão aí para isso. Outro ponto, se a gente se melindra muito com tudo o que dizem, algo pode gritar lá do outro lado do mundo, que a gente vai sofrer ao se sentir atingido. Se a impaciência ela é um marco da nossa personalidade, por exemplo, vai ser difícil a gente viver com a leveza do coração, porque qualquer fagulhinha vai produzir uma irritação, uma ansiedade. Então, as nossas imperfeições, elas representam aquela sacola enorme do peso que a gente tem insistido em carregar ao longo das nossas existências. Talvez algumas a gente até já perceba que realmente nos causem um sofrimento imenso. Mas a gente está sendo persistente no trabalho das mesmas, no desapego das mesmas. Às vezes a gente é tão bom em se desapegar de algumas coisas, né? Mas e com relação aos sofrimentos? A gente quer se desapegar deles? Às vezes a gente até toma consciência de alguma má inclinação que a gente tenta trabalhar, mas a cada falha a gente vai se desanimando. Os benfeitores eles ensinam que quando uma pessoa decide por melhorar a sua conduta moral, ela parece enfrentar uma resistência geral. Tudo muda, tudo fica
mais complicado. Joana de Ângeles fala muito disso no livro Vida Feliz, no livro Ser Consciente, ela traz muito esses pontos. Então tudo muda, tudo fica mais complicado. E por um tempo as coisas parecem até piorar. Esse estado, ele pode levar a pessoa a querer ou até a desistir. Ah, não tem jeito mesmo, eu vou voltar porque eu estava, né? Para que tentar consertar essa imperfeição? Não estou conseguindo, toda hora eu caio e parece que vai doendo mais. Mas os espíritos nos alertam. Essa sensação inicial ela é normal, porque toda mudança ela altera o que é habitual, ela exige um esforço da gente. No livro dos Espíritos, os benfeitores botam lá. A gente poderia operar maravilhas se a gente quisesse na nossa transformação moral, mas nos falta, às vezes, a vontade. Nos falta a vontade. A vontade de, ok, eu caí, vou levantar a cabeça, vou me reerguer, eu vou seguir, eu vou tentar de todas as maneiras. Porque a vida está aqui para ser vivida. A gente não reencarnou para passar férias no planeta. A gente reencarnou para trabalhar. E o que é o trabalho? É toda ocupação útil que preenche, que movimenta o espírito rumo à sua evolução. Então, essa sensação normal, essa sensação inicial, ela é normal, né? Porque ela está mudando aquilo que é habitual, ela está transformando padrões, né? E principalmente nessa questão moral. Então, quando a gente está mexendo nessa parte moral, a gente está lutando contra o nosso homem velho, contra esse espírito milenar que nós somos. Por isso que o benfeitor Emmanuel ele vai falar que o martírio não está mais lá nos circos, não. Está aqui, na luta do eu contra o eu. Nós, muitas das vezes, somos os nossos piores e maiores inimigos. Então, nessa questão moral, a gente está tentando o quê? Eliminar o mal para criar novos hábitos, equilibrados, salutares hábitos. Imaginemos o impacto disso na nossa saúde espiritual e física. Portanto, o convite dos benfeitores é para que a gente não abandone os nossos objetivos de moralidade e de crescimento interior por causa das primeiras dificuldades. Temos um caminho longo pela frente, mas ele pode ser um belo caminho se a gente souber aproveitar dele. E pode ser um caminho muito proveitoso para todos nós. Os espíritos, Deus, eles não vão esperar que a gente acerte tudo de primeira. O que é esperado, quando a gente faz lá o nosso planejamento, quando a gente fala, eu quero reencarnar, a gente escolhe até mais do que, não, quero botar isso, quero botar aquilo, aí vem os benfeitos, meu filho, bota um pouquinho menos, que tal você tirar isso aqui, aquilo ali, eles ajeitam para a gente lá o plano, a gente quer muito, né, eles ainda dão uma ajeitada, porque eles querem o nosso êxito. E eles sabem que diante de todas aquelas responsabilidades que a gente assumiu, responsabilidades com a nossa família, nosso círculo profissional, pessoal, nas atividades que a gente passa no dia, no convívio em sociedade, de maneira geral, a gente assumiu uma responsabilidade para conosco e com aqueles que nos envolvem, encarnados e desencarnados, porque temos a plateia invisível. Mas Deus sabe, Ele sabe que cada caminhadinha, cada passinho ali é uma tentativa. É uma tentativa é que a gente vai ter erros, vai ter acertos, mas o importante é que a gente continue, não desistindo. O apóstolo Paulo de Tarso, hoje ele é Paulo de Tarso, porque uma vez ele foi Saulo, foi um perseguidor do Cristo, não entendeu a mensagem, enfim, seguiu pelo caminho do orgulho, mas soube se recompor. Pedro hoje é Pedro porque ele foi também alguém em algum momento que negou Jesus, que se escondeu no medo. Maria Madalena, a maior transformação que o cristianismo viu. Hoje ela é o que é por quê? Porque também soube ressignificar o seu caminho aos tormentos que acumulou, que ela também padeceu nos tormentos voluntários, ali se a gente for escutar, entender um pouquinho mais a sua história. Muitos de nós, muitos exemplos do cristianismo passaram por isso, mas souberam ressignificar. Porque além dos tormentos, das dificuldades expiatórias, provacionais,
a gente está colocando algo a mais. Então, vamos trabalhar para tirar esse algo a mais e focar no que importa para o nosso caminhar. Não está sendo dito que a gente deve deixar de lado o lado material, ignorar o que nos acontece, viver de luz, mas sim que a gente busque o necessário equilíbrio para a nossa reforma íntima. A gente vai passar instantes trabalhosos, vai chorar, vai sofrer, mas a questão é quanto tempo a gente vai permanecer nisso e quanto tempo a gente vai alimentar isso. Se não tivéssemos no que melhorar, a gente não estaria mais no planeta. O aperfeiçoamento ele é necessário até para um melhor aproveitamento da nossa encarnação, para que não percamos tempo justamente com esses tormentos. Problemas, desafios, eles vão continuar acontecendo por muito tempo ainda. Vejamos o trabalho dos nossos mentores espirituais. Quantas ocupações de desafios até mais complexos eles não enfrentam? De quantas coisas eles não nos livram que a gente nem imagina? Imaginemos se eles ficassem se lamentando. Vamos trazer aqui para perto da gente. Quantas pessoas passam por dores que a gente nem avalia e continuam com um sorriso no rosto, lutando, batalhando? Outras que a gente até conhece e admira, que também seguem firmes. Isso é possível. Então, Jesus nos enviou vários exemplos de superação no mundo, a começar pelos seus próprios tarefeiros, como a gente pode refletir na história deles. Né? Desafios naturais fortalecem nosso caráter e nos tiram da inércia, nos impulsionando nesse caminhar evolutivo. Lembremos disso. Lembremos disso. Que a gente possa sair daqui hoje com esse convite à reflexão, pedindo aos benfeitores espirituais que nos ajudem a enxergar quais são aqueles tormentos voluntários que a gente pode começar a nos permitir se libertar. É o medo, é a culpa, é a sede excessiva por algo, não é? Às vezes basta ressignificar, né? A sede do amor, por exemplo. Por que não amar primeiramente, como Maria Madalena o fez? Ame, amemos, trabalhemos, façamos, não esperemos, apenas botemos em ação, não é? O amor. É o convite de Jesus, os benfeitores, da espiritualidade para todos nós. Portanto, meus amigos, mãos à obra, o caminho ele é longo, mas ele é cheio de companhias queridas, desde que estejamos verdadeiramente dedicados, empenhados na mudança. Se a gente ainda está aqui nesse planetinha lindo, nessa terra maravilhosa, que é um planeta de provas e expiações em vias de regeneração, é porque a gente tem algo a trabalhar. E ainda dá tempo da gente identificar as nossas sombras, para que um dia elas se transformem em luz. Que a gente possa sempre lembrar de agradecer ao Pai pela centésima parte que nos cabe, porque a gente não avalia o quanto poderia ser pior e do quanto a gente tem sido poupado, meus amigos, é essa a verdade. A gente não tem noção. Um dia a gente vai ter, mas nesse momento a gente não avalia. Lembrando que Deus, a fonte de todo bem que existe, isso é fantástico, e o Espiritismo ensina e reforça para a gente, a fonte de todo bem que existe, nos deu a cada um exatamente o que a gente precisava para essa existência, sem tirar nem pôr, competindo a nós, por nossos próprios esforços, aliados ao bom uso do intelecto moral, trilhar o caminho da evolução, entendendo que tudo está em constante transformação. E o que a gente não tem hoje, a gente poderá vir até amanhã, mas que muito acima do ter, meus amigos, está o ser. Então, nossos votos de muita paz, que a gente nesse momento a gente possa se unir em oração, agradecendo a Jesus, ao Consolador prometido, pelas reflexões que nos foram trazidas nessa noite de hoje, pedindo a espiritualidade amiga que possa trabalhar este e outros pontos em nós, que a gente tenha cada vez mais olhos de quem quer realmente ver, analisar as nossas imperfeições, trabalhá-las, lapidá-las, ressignificando tudo isso que a gente tem sentido ao longo do tempo, transformando os vícios em virtudes, desapegando desses tormentos que nós mesmos colocamos diante de nós, às vezes por ignorância, por outras dores que a gente carrega, mas que nesse momento, querido Mestre Jesus,
a gente possa se dar a oportunidade de, a partir de hoje, olhar as situações de uma maneira diferente, entendendo que em tudo há uma razão de ser e que, com relação às coisas que a gente não possa mudar nem transformar, que a gente aprenda a entregar a Ti, Senhor, porque o Senhor sempre quer o nosso êxito e a nossa vitória sobre nós mesmos. Agradecemos a Ti, a benfeitora Meimei que nos acompanha e a toda essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento em muitas bênçãos, num abraço cheio de muito amor e carinho. Que assim seja.